Vi um espírito de uma criança praticamente agora, perto da meia-noite. Eu vejo espíritos com certa frequência, mas como fazia muito tempo que eu não via nada, acabei ficando com um pouco de medo. Hoje decidi dormir na sala. A minha sala tem só o sofá, depois a cozinha americana, e entre ela e o corredor tem uma porta de ferro com partes de vidro. Dá para ver nitidamente pelos dois lados, principalmente porque a parte de baixo do vidro está quebrada. Eu estava deitada no sofá, tranquila, e decidi abrir a câmera do celular para arrumar o cabelo e tirar uma foto. Assim que tirei, virei o rosto pro lado e olhei para a porta. Foi quando vi o espírito de uma criança. Tinha no máximo 1,50 m. Parecia uma menina, completamente branca. Ela me olhava fixamente. Logo em seguida, correu pro corredor que leva para os fundos da minha casa. Foi o espírito mais barulhento que já presenciei. Nunca tinha ouvido um espírito correndo. Parecia assustada por eu ter flagrado ela me observando. O jeito como correu e o som eram muito específicos, difíceis de descrever. Esse corredor é reto, termina no jardim, e tem só algumas portas. Os quartos, tenho certeza de que ela foi pro jardim. Senti a presença dela lá, antes mesmo de decidir dormir na sala. Não sou de ter experiências paranormais, mas uma vez aconteceu algo estranho. Enquanto eu dormia, ouvi minha prima lá embaixo, imitando uma vaca. Depois ouvi a voz da minha avó. Depois minha tia. E minha sobrinha. Com medo, levantei e fui procurar meus parentes. Foi quando ouvi batidas na porta. Importante, havia um portão grande do lado de fora, e uma porta por dentro, que dava acesso à minha casa. Saí para ver, e, nada, tudo escuro, as luzes apagaram. Corri direto para a cama dos meus pais. Uma vez eu estava na casa da minha avó, costumava dormir lá, no quarto dos fundos, jogando PS2 em uma TV de tubo. Me lembro de anotar códigos do GTA San Andreas num caderno. Jogar Shadow of the Colossus, comer pão com manteiga e café. Um dia o controle da TV caiu embaixo da cama. Estiquei o braço para pegar, mas não achava. A cama era encostada na parede, mas havia um vão onde meu braço passava. Decidi virar o corpo para olhar melhor. Achei o controle, peguei, e, por algum motivo, fiquei segurando ele ali embaixo da cama, por alguns segundos. Foi aí que senti, um dedo preto encostou no controle, devagar, e recuou. Eu senti. E eu vi. Na hora puxei o controle, levantei e olhei embaixo da cama. Só havia caixas de sapato. Quando eu era criança, eu e minha irmã víamos muitos vultos e formas estranhas. Teve um dia que eu e minha mãe estávamos indo ao centro comprar roupas. Tivemos que passar em frente a uma casa espírita dessas da doutrina Kardec. Eu juro, vi um vulto preto correndo para dentro da casa. Fiquei muito assustada. Depois, minha mãe contou que viu uma coisa preta girando sobre a gente enquanto dormíamos, e saiu correndo do quarto. A gente tinha uns 8 anos. Na mesma época, fui acordada por uma senhora vestida de branco. Ela me disse para cuidar do meu pai. Depois, passou pela parede e sumiu, rindo. Eu nunca tinha visto minha avó, mas, naquele momento, eu sabia que era ela. Também me lembro de uma noite em que fui acordada por uma presença ao lado da minha cama. Eu não conseguia enxergar, de tão forte que era a luz. Não sei se era um espírito, mas doía nos olhos. Apaguei do nada. Hoje em dia, já adulta, nada mais disso acontece. Mas depois dessas experiências, acredito que existe algo além, algo que a ciência não consegue explicar. Não sei se foi real, mas passei por algumas coisas bem assustadoras. Quando eu era criança, morava na roça, numa cidade com 5.000 habitantes. Às vezes dormia na casa da minha avó, onde também moravam as filhas dela. Certa noite, fui dormir com uma das minhas tias. No meio da madrugada, acordei, a luz do corredor estava acesa, e vi uma figura toda preta, em forma de X, parada na porta, como se quisesse impedir que alguém saísse. Era um homem, ou algo assim, todo escuro, sem rosto. Apenas uma sombra. Gritei. Chorei. Fiz xixi na cama. Acordei a casa inteira, mesmo com todas as luzes acesas. Minhas tias diziam, não tem nada aqui. Mas eu via, eu chorava e dizia, ele tá ali. Não me lembro de como dormi depois. Talvez trocaram meu quarto, talvez rezaram. Só sei que nunca esqueci o que vi naquela porta. Mesmo depois de mudar para BH, eu continuava vendo essa figura, mas aos poucos fui perdendo medo, e parei de vê-la completamente.
No dia em que minha tia, aquela com quem eu dormia, tirou a própria vida, minha mãe dizia que essa coisa veio buscar ela. Até hoje me lembro de cada detalhe daquele dia. Já tive muitos sonhos em que era sufocada por um vulto. Ficava sem ar na cama até alguém me acordar. O mais recente foi uma paralisia do sono. Segundo meu irmão, eu me debatia, tentava falar alguma coisa, sentia um peso enorme nas costas e falta de ar. Quando consegui me mexer, senti que algo me observava da porta. Não queria olhar para lá de jeito nenhum. Continuei de costas e rezei até dormir. Uma vez estávamos viajando de ônibus de Roraima até o Amazonas, para depois ir ao Nordeste de avião. Durante o trajeto, que dura umas 12 horas, passamos por uma área de mata fechada. Era de noite, naquela época, criança, sem celular. Só gibis, bonecas e carrinhos para passar o tempo. O ônibus teve um problema e o motorista precisou parar na estrada. Todos descemos e ficamos um tempo no acostamento. Foi aí que eu vi, bem no horizonte, no meio da floresta, uma criatura alta, esguia, com olhos brancos. Ela nos observava. Fiquei congelada. Virei pro lado para ver se meus pais também tinham visto. Quando olhei de novo, ela havia sumido. Meus pais disseram que era imaginação. Mas uma senhora que também estava no ônibus me olhou assustada. Como quem diz, eu também vi. Meu pai tem histórias de caçadas. Ele dizia que, quando os cachorros, Leão e Golias, sentiam a presença da caipora, eles deitavam no chão, grunhiam baixo e não seguiam em frente. Logo depois, ele ouvia correria na mata, gritos vindo de todos os lados. Nessas horas, ele preparava uma oferenda, fumo, cachaça, deixava mais à frente na mata e voltava pro local onde os cães estavam. Depois de um tempo, os cachorros levantavam, os sons paravam. Ele passava uma cebola no focinho dos cachorros e no próprio corpo. Nunca soube o motivo, nem ele, quando voltava ao local onde deixou a oferenda. Não havia mais nada, só pela manhã ele voltava com as caças, siri, peixe, carne, para vender no vilarejo. Meu pai tem 87 anos. É analfabeto. Depois, foi trabalhar nas obras de Brasília, e lá também viveu coisas que ninguém consegue explicar. Eu estudei em um internato no meu ensino médio. Em um sábado à noite estávamos em 5 amigos no quarto vendo um filme de terror. Eram 3 da manhã. Em um certo momento alguns queriam ir ao banheirão mijar. Como ninguém queria ficar sozinho no quarto, pausamos o filme e fomos todos juntos. Neste horário todas as luzes já estão desligadas. Ficava um breu imenso nos corredores e no banheiro. Na volta, ao abrir a porta do quarto, o filme que estava pausado começou a rodar sozinho em uma outra parte onde uma pessoa morta pulava na tela e dava um grito de cagar na calça. O volume do home theater também foi mudado para o máximo. Sou de BH, e eu frequentava muito uma rua aqui de BH chamada Sapucaí com os meus amigos e meu namorado. Um dia, tava eu e um amigo meu nessa rua quando uma moça ficou olhando muito para a gente, como se conhecesse a gente. Ficou olhando, até que ela decidiu vir falar com a gente. Ela disse: "Oi, nome do meu amigo. Você lembra de mim?" Daí foi uma confusão. A mulher cismou que conhecia a gente, que a gente tinha ido lá domingo e que a gente tinha feito amizade com ela, que até pegamos o Instagram dela, etc. Mas meu amigo conferiu no Instagram dele e não tinha nada, mas ela ficou meio catatônica com a situação. Para piorar, ela ainda descreveu como a gente estava vestido, as roupas que ela falou eu não tinha. E falou que a gente estava com mais 3 pessoas, que eram meu namorado, uma ninha minha e a irmã mais nova dela. A descrição dela bateu certinho. Cara, eu fiquei com o cu na mão, porque no domingo que ela falou isso eu tava na casa do meu namorado em outra cidade e meu amigo tava na casa dos primos dele em outra cidade também. Depois disso tudo, a gente desceu para a parte de baixo de um viaduto que tem aqui, que também é ponto de encontro. Lá, veio um homem conversando comigo na maior intimidade, falou que eu e ele conversando muito domingo passado e que me achava muito gente boa. Só que o detalhe é que eu não sou de conversar com ninguém. Eu fiquei com o cu mais trancado ainda. Ainda rolou um negócio de uma tia desse amigo meu falar que viu esse meu amigo numa terça num lugar aqui de BH que é tipo um mercado com várias coisas, só que ele nesse dia tava em casa cuidando da irmãzinha dele em casa. O doido dessa história é que não tem como ser pegadinha porque ela parecia tá falando muito genuinamente e o segundo cara tava completando sozinho. Além disso, eu não tinha amizade com ninguém naquele lugar, sou super introvertido, não tinha sentido aquilo ter acontecido.
Esses eventos foram tão bizarros que eu fiquei meio com medo de sair naquele lugar de novo. Eu cismei que aquele lugar tinha uma energia pesada na época, não que faça sentido, mas eu genuinamente estava com medo.